Então, olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma das nossas webconferências, ok? E nessa aula nós vamos resolver os exercícios da aula 3, ok? Vou adotar uma abordagem um pouco diferente nessa nossa aula, porque nós temos aí 10 exercícios para resolver, então eu não vou ficar escrevendo muito código, já tenho uma solução bem pronta aqui, então eu vou ir pregando trechos de código e a gente vai discutindo em cima desses trechos, ok? Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas, eu vou puxar essa telinha aqui para o lado. O pessoal que for chegando aí, eu vou autorizar a entrada no código. Eu queria saber se vocês estão conseguindo visualizar o meu Eclipse. Sim, professor, conseguindo visualizar. A fonte Tá boa o também. tamanho está suficiente. Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, uma dica para vocês, tá? Aqui dentro do Eclipse, vocês podem escrever main, ok? Da Ctrl barra, olha só, ele abre esse menuzinho para vocês. Vocês podem selecionar e ele já coloca o método main para vocês, tá? Então fica essa dica aí. Vamos lá. Vamos olhar para o nosso primeiro programa. Implemente um programa em Java para calcular os juros de uma dívida que você contraiu no mês passado no crediário de uma loja. Pessoal, se eu não me engano, a gente resolveu isso aqui na aula passada, tá? A taxa de juros mensal e o valor da dívida vão ser fornecidos pelo usuário. A dívida deve ser calculada pelo método criado por você. A gente vai criar um método chamado calcular dívida, que tem que receber como parâmetro os valores necessários para o cálculo e retornar a referida dívida. Ok? Então, vou colocar aqui esse programa como um comentário, ok? Só para a gente ter ele aqui, para você não perder ele de vista. E vamos começar isso aqui. Pessoal, primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, vejam só. Ele diz que a gente vai ter um método chamado calcular dívida, tá? Eu coloquei lá na unidade 2 uma nova videoaula que fala sobre como construir métodos, ok? Mas fazendo um resumo básico aqui para vocês, tá? Nós vamos criar métodos dentro da classe programa, ok? Esses métodos, eles vão ser public e static, ok? Assim como o método main, esse método precisa ser static para que ele possa ser chamado aqui da função main, ok? E, vamos lá, esse nosso método, ele vai se chamar calcular dívida. Vamos colocar ele como void por enquanto. Não retorna nada, ok? Ele vai se chamar calcular dívida e ele vai receber como parâmetro os valores do cálculo. Então, que valores são esses, pessoal? O que a gente vai precisar para calcular essa dívida? Essa dívida. De acordo com esse algoritmo, a gente vai precisar dessas duas variáveis aqui, ok? Só que, vejam só, na verdade, esse método chamado calcular dívida, ele vai retornar um valor do tipo double. É uma caixinha que vai receber a dívida, a taxa de juros, ok? E vai calcular qual é o valor dessa dívida com os juros, tá bom? Então, vamos colocar esse método aqui, tá? Vamos colocar um comentário para ele. Vamos calcular aqui o valor da dívida e a gente vai calcular da seguinte maneira, ok? Primeira coisa, em cima da dívida e da taxa de juros, então vamos calcular qual é os juros dessa minha dívida. Então, os juros vai ser o valor da dívida multiplicado pela taxa de juros sobre 100, ok? Isso é o que ele vai pagar de juros. E esse nosso método, ele vai retornar a nossa dívida mais os juros, ok? É isso que vai fazer esse nosso método, calcula a dívida. E agora, nós vamos usar esse método lá na nossa função
main. Então, vamos ver? Implemente um programa que calcule o juro de uma dívida que você contraiu no mês passado. A taxa de juros mensal e o valor da dívida serão fornecidas pelo usuário. Então, repara, a gente vai precisar aqui fornecer alguns valores. Para fornecer uns valores, por teclado, nós vamos precisar da nossa classe scanner, ok? Configurada com system.in. Olha lá, import Java útil scanner. E nós vamos solicitar algumas variáveis aqui. Nós vamos precisar solicitar o valor da dívida, nós vamos solicitar o valor da taxa de juros e, com base nesses dois dados, nós vamos calcular o valor da dívida, ok? E a gente vai solicitar o valor da dívida. Para solicitar o valor da dívida, eu vou usar um comandinho aqui, que seria equivalente a um layer, né, que a gente aprendeu lá em algoritmos, que é o next double, que a gente chama em cima do nosso objeto tipo scanner. O next double, ele vai ler um valor do tipo double do teclado e armazenar na nossa variável dívida, ok? Para solicitar a taxa de juros, e a taxa de juros vai também ter um tipo double, eu vou usar o seguinte comum, tá? Declarando taxa de juros com uma variável tipo double, que vai receber uma entrada do teclado do tipo double. Ok? E para calcular o valor da dívida, como é que eu faço? Aí eu vou chamar essa nossa funçãozinha, que calcula o valor da dívida. Como é que eu faço para chamar a função? Eu tenho o nome dela aqui. Ô, pessoal, perdão, estou falando função, mas como é que eu faço para chamar o nosso método? Nós temos que mudar já a nomenclatura, tá? Funções que existem dentro de uma classe, na programação orientada a objetos, nós já chamamos isso de métodos, ok? Vou tentar chamar de métodos, tá? Então, a gente chama o método assim, ó, o nome do método, calcular dívida, e passa para ele o quê? Reparem, tem duas variáveis declaradas aqui, que são os parâmetros do meu método. Então, tem que passar dois valores. Os valores que eu vou passar, essa é a dívida e a taxa de juros. Ok? Se eu chamar essa minha função, esse meu método, ele vai fazer um cálculo com esses dois valores que eu estou passando para ele, ok? E vai retornar um valor do tipo double. Ok. Se ele vai retornar um valor do tipo double, eu sei que eu posso declarar uma variável aqui chamada dívida com juros e eu vou guardar nela o valor que vai ser retornado pela minha função calcular dívida. Ok? Enxerga essa função, esse método, como uma caixinha que recebe dois valores de entrada, produz um valor de saída. E esse valor de saída ele pode ser atribuído em uma variável. Ok? Feito isso, o que eu tenho que fazer? Só chamo aqui o nosso systemout.printf para mostrar, então, o valor da dívida com juros, ok? O ponto-chave aqui, então, é a gente declarar esse nosso método, que vai calcular a nossa dívida, ok? Então, o nosso usuário informou o valor da dívida, informou a taxa de juros, ok? E aí, o que ele faz? Ele chama um método, passando a dívida e a taxa de juros. Quase nisso aqui, ele vai calcular o valor da dívida com juros, ok? Nós pegamos esse valor, guardamos em uma variável e mostramos aqui. Vamos executar esse programa? Então, se a gente clicar aqui no botão direito, Run as, vamos lá, entre com o valor da dívida, por exemplo, R$ 1.000. Qual é a taxa de juros? 5%. Então, o valor da dívida com juros vai ser 1.050, ok? Então, é isso que eu vou pagar nessa dívida, ok? Pessoal, dúvidas aqui desse exercício? Tudo bem aqui? Ok, vamos para o próximo então. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou apagar
isso aqui. Vamos deixar a nossa classe programa vazia, ok? Vamos deixar ela vazia e vamos olhar para o próximo programa. Vamos ver o que se trata. Implemente um programa em Java que receba a temperatura em graus Celsius e apresente a convertida em graus Fahrenheit. E aqui ele dá para a gente a fórmula de conversão, sendo que Fahrenheit é a temperatura em Fahrenheit e Cel a temperatura em Celsius. Essa conversão deve ser feita por meio de um método com a seguinte assinatura: public static double Fahrenheit, ou seja, o nosso método ele vai receber um valor em Celsius e vai retornar um valor do tipo double, que é o valor equivalente em Fahrenheit. Ok? Então, essa é a descrição do nosso programa. Vamos seguir a mesma abordagem. Eu vou colocar aqui em cima a descrição do nosso programa. Certo? E aí, o que eu vou fazer? Vamos escrever aqui o esqueleto do nosso código. Tá? Aqui a descrição do nosso programa. Então, o que a gente precisa fazer? Pessoal, primeira coisa, ele está falando que a gente vai fornecer uma temperatura em Celsius. Então, a gente vai ter esse comandinho que vai configurar a leitura de dados do teclado, que, na verdade, é aquele comandinho que vocês já estão acostumados a ver, onde a gente vai declarar a classe scanner, ok? Nós, em seguida, vamos solicitar a temperatura em Celsius, ok? Depois vamos converter essa temperatura para Fahrenheit. Esse é o esqueleto do nosso programa, ok? Como é que a gente solicita a temperatura em Celsius? É assim, nós vamos declarar uma variável chamada Celsius, que tem o tipo OK, e vamos chamar o método nextDouble na classe scanner para ler um double do teclado. Esse double vai ser armazenado na nossa variável Celsius. Como é que a gente vai converter essa temperatura em Celsius para Fahrenheit? Bom, o meu programa está dizendo que a conversão tem que ser feita usando um método com essa assinatura. Então, vamos pegar. A gente não tem a liberdade de criar um método que a gente quer. Então, a gente precisa desse método com essa assinatura aqui. Então, vamos colocar ele aqui. Nós precisamos ter um método com essa assinatura. E o que esse método vai fazer? Reparem, pessoal, assim como main, esse método ele é public e static, ok? Ele é public, assim como main, tem que ser static para poder ser chamado dentro de main, ok? Esse método, antes do nome dele, tem double, e isso indica que esse método vai retornar um valor do tipo double, que é a temperatura em Fahrenheit, ok? E, vejam só, entre o abre e fecha parênteses, eu tenho uma variável, ou parâmetro, vamos assim dizer, ok? Eu preciso passar para esse meu método um valor para essa minha variável, tá? Ou seja, esse meu método vai receber a temperatura em Celsius, vai fazer o cálculo e retornar a temperatura em Fahrenheit. Então, vamos lá. De acordo com a fórmula que foi dada aqui em cima, tá? Posso até pegar essa fórmula aqui e fazer a conversão. Olha só, vou declarar uma variável Fahrenheit do tipo double e usar essa fórmula. A minha variável vai receber 9 multiplicado pela temperatura em Celsius, ok? Mais 160 dividido por 5, ok? Sempre, pessoal, façam isso aqui, tá bom? Para ter certeza que a divisão vai ser uma divisão real, tá? Então, nós fazemos isso e o nosso método, então, tendo calculado o valor em Fahrenheit, vamos dar um return
nesse valor, ok? Então, com o comando return, nosso método vai retornar um valor, ok? Vai retornar o valor que está armazenado nessa variável Fahrenheit aqui, tá? Então, a gente tem um colega ali com a mão levantada, é o Everton. Você quer fazer uma pergunta, Everton? Professor, para esse código aí, Public Static aí que o senhor chamou double, ele tem algum atalho ou tem que ser digitado? Não conheço o atalho aqui não, Everton. Você precisa digitar, tá Eu bom? tentei e o meu aqui deu erro. Não, Ficou você com aquela- precisa digitar, tá? Então vamos lá. Como é que a gente agora vai converter para Fahrenheit? Olha só, pessoal, nós vamos usar o nosso método. Então vou declarar aqui uma variável chamada temperatura convertida, tá? E a minha variável temperatura convertida vai receber o quê? A temperatura convertida em Fahrenheit. E, para isso, eu posso chamar o meu método Fahrenheit, passando para ele a temperatura em Celsius. E eu sei que esse método, uma vez recebendo a temperatura em Celsius, ele vai me retornar um valor do tipo double. Esse valor do tipo double eu vou guardar nessa minha variável. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente mostrar, então, qual é a temperatura convertida. Então, vamos lá? Vamos rodar o programa, ver se está tudo ok. Programa, então, entre com a temperatura em Celsius. Então, vamos entrar, por exemplo, 30 graus Celsius. Então, ele vai mostrar que isso é equivalente a 86 graus Fahrenheit. Ok? Então, essa é a solução desse programa, tá? O importante aqui, o que está exercitando com vocês é a construção de métodos, tá, pessoal? Então, nós estamos dividindo o nosso programa em partes menores, que podem ser chamadas aqui do nosso método main, tá bom? Dúvidas aqui, pessoal, nesse exercício? Podemos seguir? Vamos lá, que o terceiro exercício... Luiz, Oi? Priscila, é só uma dúvida. A declaração do método, não importa se ela fica abaixo do método main ou ela fica acima? Como é que funciona isso? Não importa, Priscila. Tá. Diferente lá do C, tá? O método, ele pertence à classe programa. Então, não importa se ele está antes ou depois. Ó. Coloquei antes, ele vai executar tudo mesmo, tá? Perfeito. Isso porque é a maneira como esse código é compilado. Então, ele não se importa, tá? Se você coloca antes ou depois. Lá em C, a gente tinha essa preocupação, né? Só conseguia chamar o método se o método tivesse sido declarado antes. Ou você pegava e clicava lá o cabeçalho, né, do método lá em cima, para você poder chamar. Não, em Java não. Em Java você pode colocar em qualquer lugar o método, tá bom? Beleza, obrigada. Excelente pergunta. Obrigado. Bom, então vamos lá. Vou apagar aqui, deixar aqui o esqueleto do nosso programa, tá? Para que a gente possa seguir para o programa seguinte. E vamos lá, que esse próximo vai dar trabalhinho, tá? Ele já é maiorzinho. Exercício 3. Você deve implementar uma calculadora. O usuário vai formar um valor, um operador e outro valor. Execute a operação e apresente o resultado. Faça uso do maior número de métodos que conseguir visualizar. Okay? As operações disponíveis são adicionar, subtrair, dividir, multiplicar e expoente. Vamos lá. Esse programa aqui, ele é bem extenso, tá, pessoal? Mas vamos ver se a gente consegue resolver ele com uma certa agilidade, tá? Então, descrição do nosso programa, tá? Dividir, multiplicar e expoente. Então, vamos lá. Vocês já viram que a gente vai precisar... A gente tem o microfone aberto aí. A gente viu que a gente vai... Na aula passada, o colega
atendendo suporte aí no meio da aula. Vamos lá. Nós vamos precisar solicitar valores para o usuário. Então, já vamos deixar aqui, primeira coisa, configurado o nosso objeto scan, que a gente vai usar para ler valores do teclado, ok? E aí, o que a gente vai fazer? Olha só, nós vamos, então, fazer um esqueleto de código aqui. O esqueleto do código vai ser mais ou menos o seguinte: nós vamos solicitar dois valores, tá? Nós vamos solicitar uma operação que vai ser executada, tá? Só que nós vamos fazer isso dentro de um loop, tá? E para isso nós vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Para que a nossa calculadora seja mais interativa, tá? Então nós vamos fazer o seguinte. Vamos declarar aqui uma variável de fora chamada operação, tá? E clicar aqui o esqueleto desse nosso loop. Então, a nossa repetição vai executar pelo menos uma vez, então nós vamos usar o comando do while, tá? Então, vamos fazer assim, do while, ok? Então, ele vai repetir isso aqui pelo menos uma vez, tá? E qual é a condição de parada, tá? Olha só, nós vamos fazer o seguinte, a nossa condição vai ser enquanto a operação for diferente de sair, ok? Então, quando a gente for solicitar a operação, se a pessoa digitar sair, então ele vai parar esse loop, tá? Tem uma chave aqui, tá? Ele está reclamando por causa disso, tá bom? Então é isso que ele vai fazer. Então vai vir aqui, ele vai solicitar dois valores, solicitar a operação. Se a pessoa digitar sair, saiu, quebrou o loop. Se a pessoa digitar mais, aí ele vem, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Ok? Tem uma coisinha a mais aqui também, tá? Ele executa a operação. Faltou colocar isso aqui, tá? Então, esse é o esqueleto do nosso programinha. Vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Então, a gente vai quebrando em partes o nosso programa, tá? Então, isso aí é o que a gente vai fazer. Vamos lá. Como é que a gente solicita dois valores? A gente vai precisar de duas variáveis. Então, vamos digitar aqui o comando para ler as variáveis, ok? Estamos declarando aqui duas variáveis do tipo. Vamos declarar aqui duas variáveis do tipo dump e solicitar a leitura de um valor do teclado para V1 e V2. Vamos agora escrever um comando para solicitar a leitura da operação, certo? Então, a operação a gente declarou lá em cima, ok? Então, estou dando aqui um print entre com operação. Então, a pessoa vai digitar mais, menos, vezes, divisão, exponenciação ou sair, ok? E aí, feito isso, ele vai executar a operação. É o que a gente vai fazer aqui logo em seguida, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui agora? Bom, vamos primeiro pensar nas operações. O que ele falou lá? Quais são as operações? Adicionar, subtrair. Vamos olhar uma de cada vez. Adicionar. Como é que eu adiciono dois valores? Vamos escrever um método para isso? Então, vamos lá. Vamos escrever aqui um método que vai somar dois valores. Então, esse nosso método, igual main, tem que ser public, static, e vamos chamar ele de adicionar, ok? Espera aí, esse método vai retornar um valor do tipo dump. Então, coloca um dump antes do nome do método, ok? E ele vai receber o quê? Dois valores, um valor V1 e um valor V2, ok? Então, temos aqui o nosso método adicionar. E o que esse método vai fazer? É muito simples, pessoal. Ele vai simplesmente retornar a soma de V1 e V2, tá? Bom, são duas operações. Subtrair, dividir, multiplicar.
É muito parecido. Então, vou copiar isso aqui, vamos aproveitar e vamos fazer assim, ó. O que seria o subtrair? Subtrair, ele vai retornar V1 menos V2. O que seria o dividir? O dividir vai ser o quê? Ele vai multiplicar, vai dividir V1 por V2. O que vai ser o multiplicar? Vou pegar e vou retornar a multiplicação de V1 por V2, ok? Repare, eu escrevi o primeiro método, os outros eu meio que aproveitei e só mudei uma coisinha, né? Operação, tá? Aí vem a pergunta, esse é legal, como é que eu vou implementar o expoente V1 por V2? Eu não tenho operador de expoente em Java, mas eu tenho uma classe chamada math, ok? E essa classe math, que está lá no pacote Java útil, ele tem um método chamado poll. Vejam aqui, o que faz o poll? Recebe A e B e retorna o valor do primeiro argumento elevado ao segundo, ou seja, A elevado a B. É exatamente o que eu preciso. Então, eu vou passar aqui V1 e V2. Então, ele vai me retornar V1 elevado a V2. Ok? Pessoal, não vou colocar os comentários aqui desses métodos, mas na nossa aula, que eu vou disponibilizar para vocês lá a solução, ela vai estar comentadinha, tá bom? Então, essas são as operações da nossa calculadora, ok? Bom, para facilitar um pouco mais o nosso programa, eu vou escrever um método que eu vou chamar de executa operação, tá? Em vez de colocar um switch aqui para tratar as operações dentro do meu método main, eu vou escrever um método assim, olha só. Um método executa operação que recebe dois valores, V1 e V2, e a operação. E aí, o que esse método vai fazer? Vamos lá. Vou declarar uma variável resultado do tipo double, ok? E vou usar agora um switch, tá bom? Switch resultado. Caso switch é para operação, tá? Operação. E aqui eu chamo a atenção para vocês de uma coisa interessante. Isso vem lá do Java 5, tá? Nós podemos usar uma variável do tipo string no switch. Nós não podemos fazer isso em C. Lembram? Em C, o switch, essa variável aqui tinha que ter o tipo int. Mas em Java, essa variável pode ter o tipo string. E a gente pode escrever um case assim, ó. Case, para colocar aqui uma string. Então vamos lá. Se a operação for mais, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte: o resultado, essa minha variável ali, vai receber o quê? O resultado da minha função adicionar, passando V1 e V2. Terminei de fazer isso aqui, ó. Tem o comando break no meu switch. Ok? Escrever os outros cases na mão. Vou aproveitar esse aqui e vamos lá. Vou colocar aqui e vou modificar. Se a operação for menos, o resultado vai ser o quê? A função subtrair, passando V1 e V2. Se a minha operação for multiplicação, ok? O resultado vai ser a chamada ao nosso método multiplicar, passando V1 e V2. E se a minha operação for divisão, o resultado vai ser a chamada ao meu método dividir, passando V1 e V2. Agora, deixa eu ver o meu expoente, né? Faltou o expoente aqui. Vou colocar para o expoente assim, ó. Asterisco, asterisco, ok? E aí a gente vai chamar o quê? O expoente de V1 e V2, ok?
Mas eu também tenho um case aqui que ele pode digitar sair. Se ele digitar sair, simplesmente vou dar um return nesse método aqui. Não tem nada, nenhuma operação para ser executada aqui, ok? Ele vai só dar um return. E se não for nenhuma dessas operações, opa, então a gente precisa dar uma mensagem de erro ali, ó. Então a gente vai dar uma mensagem lá para o usuário dizendo que essa operação foi inválida e aqui a gente dá um return. Pessoal, temos aqui um exemplo típico do comando switch, tá? O switch utilizado como se fosse um menu de opções, ok? Eu tenho uma variável, tenho um determinado valor e eu quero escolher um conjunto de comandos para ser executado de acordo com o valor dessa variável, como se fosse um menu de opções, ok? Então, essa é o nosso método executa a operação. Bom, tendo esse método pronto, então a gente pode tocar dessas interrogações aqui. Como é que a gente executa essa operação? Chamando o método executa operação. E a gente vai passar o valor V1 que foi lido, o valor V2 e a operação. Pronto, está aqui o nosso programa. Pessoal, vocês estão conseguindo ver o tanto que a divisão ali de código em métodos me ajudou a resolver esse problema, assim, que ele é bem complexo, tá? Mas quando eu dividi isso aqui em métodos menores, eu já consegui enxergar isso aqui de uma forma mais simples. Acompanhe comigo. Eu tenho um loop que eu vou executar enquanto a operação não for igual sair, o que eu vou fazer? Solicita dois valores, solicita a operação, executa a operação. E como é que executa a operação? Ora, eu olho, se a operação for uma soma, então chama o meu método de somar. Se for uma subtração, chama o método subtrair. E assim por diante, né? Então, nós vamos fazendo isso aí, tá? E vamos lá. Agora, o que a gente tem que fazer? Executar o programa. Então, run as, Java Application, entre com dois valores. Então, vamos entrar, por exemplo, 10 e 20. Entre com a operação mais. Ops, faltou uma coisinha aqui, né, pessoal? Faltou uma coisinha aqui. Olha só, quando a gente executa a operação, a gente precisa, vamos dar uma parada aqui, a gente precisa mostrar qual foi o resultado, né? Então, vamos lá, depois do switch, a gente diz aqui, o resultado da operação é isso aqui. Então, veja o switch. Se for sair, ele não vai mostrar o resultado. Se for a soma, ele calculou a soma, guardou o resultado, vai mostrar aqui. Ok? E aí, e assim por diante, tá? Deixa eu ver. O Henrique perguntou: esse exemplo que você mostrou é justamente um dos pontos fortes da programação orientada a objeto, reutilização de código? Não, Henrique. Aqui eu estou usando a reutilização de código, mas mais do que isso, eu estou dividindo o meu código em pedaços menores. Isso não é uma particularidade da programação orientada a objetos, tá? O que eu estou usando aqui é programação estruturada. Eu estou dividindo o meu código em funções. Na programação orientada a objetos, a gente começa a dividir a nossa solução em classes. Essas classes, elas têm dados, que são variáveis, e métodos. A gente não chegou lá ainda. O objetivo aqui é que vocês estejam confortáveis com if, while, repetições, vetores, como escrever métodos em Java para que a gente possa seguir para orientação a objetos, ok? Mas nós vamos chegar lá. Por enquanto, estamos ainda trabalhando de maneira estruturada, tá? Então, vamos rodar esse programa. Agora sim. Então, entro com dois valores, 10 e 20. Operação. Então, vou colocar aqui uma soma. Legal, o resultado da operação é 30. Entro com dois valores. De novo, 10
e 20. Operação, subtração. Resultado é menos 10. Legal. Estou gostando disso aqui. Dois valores, 10 e 20. Operação, multiplicação. Então, o resultado é 200. Perfeito. Entre com dois valores, 10 e 20. Operação, divisão. Resultado, meio. Ok? Agora eu vou pegar outros valores menores. 2 e 3. Por quê? Qual a operação? Vamos colocar aqui a exponenciação. Resultado, 8. Tá? E agora, o que mais? Entra com dois valores, 5 e 6. Qual que é a operação? Ah, sair. Pronto, parou o programa. Ok? Gente, alguma dúvida aqui, pessoal? Exato, o Henrique falou assim, com o que eu aprendi anteriormente, eu conseguiria fazer o mesmo em C. Excelente! Esse é o ponto. Eu quero que vocês comecem a misturar as linguagens. Eu quero que vocês olhem para esses programas em Java e vocês pensem assim, eu consigo fazer isso em C, eu consigo fazer isso rodar em C, ok? Essa é a cabeça de um programador. E da mesma maneira, como você olhou para isso aqui e falou, eu consigo fazer isso em C, algumas coisas que você fez em C, você vai olhar e vai falar assim, eu consigo fazer isso em Java, ok? E aí você vai aumentando o seu repertório de linguagens. Pessoal, dúvidas aqui ou podemos seguir? Esse programa aqui foi bem grandinho, né? Então, vamos lá. Quarto programa. São 10, tá, pessoal? Implemente um programa em Java que calcule o somatório de um número inteiro positivo recebido pelo usuário. O método chamado somatório deve ser criado por você. E como parâmetro, ele tem que receber um número e fazer o retorno tem que ser a soma de números antes do zero. Ok? Bom, provavelmente vocês bateram o olho nesse exercício, lembraram lá das nossas aulas de algoritmos. Quando a gente tem um intervalo de valores, a gente trata isso, faz a soma usando qual comando? Comando for. Ok? Teve gente que até arrepiou quando viu essa soma aqui, só de lembrar do trabalho de algoritmos. Vamos lá, pessoal. Brincadeiras à parte, vamos resolver esse problema aqui, que nessa altura do campeonato, vocês que estão aqui nessa disciplina, isso para vocês não é mais difícil, tá? Vamos lá, vamos colocar aqui, basicamente, o uso do comando for. Nós vamos revisar isso aqui e ver como é que a gente faz isso aqui, tá bom? Então, vamos lá, só colocando a descrição do programa aqui, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente vai resolver isso aqui? Primeira coisa, pessoal, reparem, ele fala, olha, tem um valor, um inteiro, positivo recebido pelo usuário. Então, de cara, eu já vou colocar aqui que o meu programa, ele vai ter a nossa classe scanner, ok? E ele também vai solicitar um número do meu usuário, ok? Em seguida, o que ele vai fazer? Ele vai calcular o somatório. E para isso, a gente vai precisar de um método chamado somatório. Vamos lá. Vamos por partes, ok? Como é que eu solicito esse número? Pessoal, é assim. Olha que vocês, a essa altura, acredito que já estão bem confortáveis. A gente declara uma variável e chama nextInt para ler essa variável do teclado, ok? Lembrando que essa nossa variável tem o tipo int. E para calcular o somatório? Aqui vem as interrogações. Nós vamos precisar de um método chamado somatório. Vamos então escrever esse método. O que esse método vai fazer? Vamos escrever aqui um método que vai fazer a soma de 0 até um número. Então, esse método, na hora de escrever ele, nós temos de dizer que ele é public, ele é static. Como ele vai retornar uma soma, eu posso colocar aqui como int, ok?
Vamos chamar esse método de somatório, porque é o nome que eu devo colocar. Foi dito isso aqui no meu programa, ok? E ele recebe o quê? Um número. E eu escrevo a soma de 0 até esse número, ok? Se vocês acharem que um int não tem tamanho suficiente para fazer essa soma, vocês podem colocar aqui como long, o retorno desse método, ok? Lembrando que um long é um int com mais bytes, ok? Vamos deixar long aqui, tá? Como é que a gente faz essa soma? Vamos lá. Primeiro, a gente diz que essa soma, antes de somar qualquer coisa, é zero. Aí, pergunta, olha só, eu quero uma soma de 0 até um número. Pessoal, quando vocês têm um problema e vocês olham para um intervalo de valores, imediatamente, cabeça de vocês, cabeça de programador, já leva isso para o comando for, ok? Então, você escreve um for, tá? Vocês declaram uma variável que recebe o valor inicial desse intervalo de 0, tá? Condição, enquanto a minha variável contadora for menor ou igual esse número final do intervalo, ok? E esse intervalo, os números estão variando de 0 até o número. Como é que eu vario? Eu aumento de 1 em 1 nesse caso. Então, i mais, o incremento. Lembrando, o for, inicialização, eu seto minha variável contadora com o valor inicial do meu intervalo. Condição. Na condição, eu verifico se minha variável contadora ela é igual ao valor superior do intervalo, que é o número. Na parte de incremento, eu informo como minha variável contadora vai aumentar de um valor para o outro no intervalo, né? Então, esse intervalo aqui, a gente está tratando uma coisa assim, né? A gente está tratando soma de 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o número que eu digitei aqui. Tá bom? Estou somando esses termos. E aí, o que eu faço aqui dentro? Aqui dentro eu digo que a soma vai ser o que está na soma mais o meu contador. Na verdade, eu posso simplificar isso aqui e escrever assim, soma mais igual a i. Que isso é a mesma coisa que escrever soma recebe o que está na soma mais i. Ok? Bom, feita a soma, eu simplesmente dou um return aqui. Retorna o valor da soma. Ok? Então, vamos revisar a nossa função somatória. O nosso método somatório recebe um número e vai retornar um valor do tipo long, que corresponde à soma de 0 até aquele número, ok? Então, vamos lá, vamos declarar aqui uma variável, então, soma. A minha soma vai receber o valor retornado por esse método somatório, e eu vou passar para esse método o meu número, ok? Feito isso, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou mostrar o valor dessa soma, ok? Vamos rodar isso aqui. Run as, Java Application. Entre com o número 5. A soma de 0 até o número é 15. E a gente sabe se esse resultado está certo, pessoal? Vou fazer um truquezinho aqui. Eu vou, aqui dentro, eu vou colocar um comandinho para eu ver o que está sendo somado, tá? Então, ele vai falar assim, olha, quando eu estou somando um valor de i, ok? Quando i for 0, por exemplo, a soma vai ser igual a tanto. Então, eu vou colocar um comando aqui para ver quanto que está sendo somado. Então, ele vai falar assim, somando 0, a soma é tanto. Quando i vale 1, somando 1, a soma está tanto. Vamos ver? Então, quando a gente rodar isso aqui, então, se a gente digita aqui 5, por exemplo, olha lá, somando 0, a soma é 0. Somando 1, a soma é 1. Somando 2, a soma é mais 2, 3. Somando 3, a soma agora é igual a 3 mais 3, 6.
Somando 4, a soma agora é igual a o que eu tinha na soma, 6 mais 4, 10. Somando 5, a soma agora é igual a o que eu tinha na soma, 10 mais 5, 15. Então, a soma de 0 até o número, ou seja, até 5, é igual a 15. Eu poderia até falar assim. Somando de 0 até porcentagem de, a soma é igual a isso aqui. E aí eu ponho aqui o número, né? Fica melhor a mensagem. Olha só. Quando eu faço isso, run as Java Application. Então, olha só, entro com o número 5. Então, a soma de 0 até 5, 15. Então, simplesmente parametrizei, né? Coloquei uma porcentagem D aqui, que vai ser substituído pelo número, e uma porcentagem D aqui, que vai ser substituído pela soma. Ok? Pessoal, dúvidas aqui nesse exercício? Podemos seguir para o próximo? Vamos lá, então. Próximo exercício. Vamos apagar isso aqui. Vamos apagar isso aqui e vamos olhar para o próximo exercício. Atividade 5. Pessoal, lembrando que aqui eu estou trabalhando um pouco rápido com vocês na resolução desses exercícios, mas depois vocês podem assistir novamente essa aula pausando, ok? Vocês podem pausar o vídeo, olhar com mais cuidado o código, estudar aquilo ali, ok? Imprimir a solução desses exercícios que eu vou disponibilizar para vocês na sala de aula. Bom, então façam isso. Bom, vamos lá. Você deve fazer a implementação de uma classe chamada MyMath, que vai ter 4 métodos, conforme está a seguir. Um dos métodos recebe um número inteiro e calcula o fatorial. O outro recebe 2 valores e retorna o maior. O outro recebe um valor inteiro e retorna se ele é par, ou seja, true ou false. O outro recebe e retorna se ele é primo. É um desafio, mas nós vamos fazer esse desafio aqui, ok? Escreva um programa principal para testar a sua classe. Maravilha. Vamos lá, então. Vamos resolver. Então, está aqui o comentário com a descrição desse nosso programa, ok? E vamos... Espera aí. Não, fechou aqui. Ok. Então, o que ele quer? Olha só, ele quer uma classe chamada MyMath, ok? Ela está muito exigente, mas vamos criar a nossa classe aqui. Class, o nome dele, MyMath. E, na verdade, tem um E aqui, né? A classe não se chama, não pode se chamar mymath.java. Ele deveria ter dito aqui que ele quer uma classe chamada mymath que você vai armazenar no arquivo mymath.java. Mas tudo bem, imaginar que ele escreveu isso aqui, ok? A gente poderia colocar essa classe mymath em um arquivo à parte, tá? A gente colocaria essa classe como public e deixaria essa classe lá no arquivo mymath.java, ok? É a maneira usual, tá? Lembrando que em Java, a gente sempre tem que ter o nome do nosso arquivo .java igual ao nome da classe public que está definida dentro dele, tá? Eu não posso ter 2 classes public definidas aqui no arquivo .java. Por quê? Porque a classe public, o nome dela tem que bater com o nome do meu arquivo .java, ok? Então, a forma usual de trabalhar com Java é a gente colocar uma classe em cada arquivo .java. Então, o correto seria eu colocar isso aqui como uma classe public, ok? E deixar essa classe no arquivo mymath.java. Olha só, o Eclipse já está reclamando aqui, ó. O que ele está dizendo? Ó, o tipo público mymath deve estar definido no seu próprio arquivo. Mas, se eu quiser colocar uma classe em um arquivo junto com outra classe, eu simplesmente tiro o public. Tá bom, pessoal? É o que a gente vai fazer aqui. Então, vamos ver os métodos que a gente tem que fazer.
Primeiro método que a gente vai escrever aqui, ó, olha só. Recebe um número inteiro e calcula o fatorial. Vamos colocar aqui. A gente vai ter que ter um método para calcular o fatorial de um número. Segundo método, ele vai calcular o menor de dois valores. Não é isso? Recebe dois valores e calcula o maior. Né? Então, vamos colocar aqui um comentário. Vamos escrever o método que calcula o maior de dois valores. O terceiro método é o método que vai dizer se um valor inteiro ele é par. Vamos colocar aqui o comentário. Ok? E verifique se o número inteiro é primo. Vamos colocar aqui. Agora, vamos escrever o código de cada um desses métodos. Uma vez que escrever isso, nós vamos chamar eles aqui do nosso método main de outra classe, que é a classe programa. Ok? Então, vamos lá. Como é que a gente calcula o fatorial do número? O nosso método é public static, ok? Esse método vai retornar um valor do tipo long, porque é o fatorial, geralmente, ele pode ser um número bem grande, tá bom? O fatorial vai receber um número aqui, tá? O fatorial, pessoal, fatorial de 5, por exemplo, que a gente chama de 5 fatorial, nada mais é do que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ok? E vocês podem entender que o fatorial de um número aqui é a multiplicação daquele número por números menores, tá? Até 1. Reparem, pessoal, a gente poderia escrever isso aqui ainda como é uma multiplicação 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Mais uma vez, temos um intervalo de valores, de 1 até o meu número. Então, a gente vai usar o comando for para resolver. Então, vamos lá. Vou começar o meu resultado armazenando 1. Por quê? E número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo, ok? Por que o meu resultado eu não vou começar com 0? Porque eu vou multiplicar o valor dessa variável por alguma coisa. Se eu multiplicar 0 por alguma coisa, esse valor vai ser 0. Então, vou começar com 1, tá bom? Para tratar esse intervalo de 1 a 5, eu vou usar aqui um for. E esse meu for, na parte de inicialização, o valor inicial do intervalo é 1, ok? O valor final do meu intervalo vai ser o meu número, ok? E os valores do meu intervalo vão aumentar de 1 em 1. Então, é i mais mais. E aqui eu vou fazer o seguinte: o resultado vai ser o que está no resultado multiplicado pelo valor de i. Ok? Lembram, quando a gente faz isso aqui é parecido com a soma. A única diferença é que eu mudei a soma por uma multiplicação. Então, isso aqui eu estou fazendo a multiplicação de 1 até n. Ok? Isso aqui é o nosso fatorial. Feito isso, olha só, retorno a minha variável resultado. Tá? Dúvidas aqui, pessoal? Esse aqui é o fatorial. Vamos para o método que calcula o maior de dois valores? Vamos lá. Esse método ele tem que ser public, ele tem que ser static. Os meus dois valores são do tipo int, e como o método vai retornar o menor desses valores, ele vai retornar um valor do tipo int, ok? Vou chamar esse método de maior, e ele vai receber dois valores, v1 e v2, ok? E aí, o que o meu método vai fazer? Ora, eu vou usar aqui uma expressão condicional e vou perguntar, se V1 for maior do que V2, ora, como eu tenho que retornar o maior valor, se V1 for maior do que V2, então vou retornar V1. Agora, se isso for falso,
eu sei que o maior valor é P2, eu vou retornar ele aqui. Lembrando que essa expressão condicional, ela é equivalente a um if, ok? Só que eu uso ela para economizar espaço do meu código. Escrever um if de uma forma mais compacta, tá? Vamos lá, para verificar se o número é par. Eu vou escrever um método, ele é public, ele é static, e vejam só, ele vai retornar se o número é par ou não. Ou seja, ele vai retornar true ou false. Então, ele vai retornar um valor do tipo boolean. E esse meu método vai se chamar isPar. E eu vou passar para ele um número. Esse meu método, recebendo um número, ele vai retornar true ou false, dizendo se esse número é par ou não. E como é que eu faço isso? É assim. É só, para verificar se o número é par, eu pego esse meu número, submeto ele à operação de módulo 2. Se o resultado do módulo 2 desse número for igual a zero, eu sei que esse número é par. Então, se isso, ele vai retornar o valor disso aqui. Se isso aqui for verdadeiro, então ele está retornando true, é par. Se isso aqui for falso, ele vai retornar false, o número não é par. Ok? Verifica se o número é primo. Nós também temos um método que ele é public, ele é static, ele vai retornar um valor booleano, verdadeiro ou falso. Okay? E vamos chamar esse método de isPrimo. E vamos passar aqui um número. Bom, pessoal, o que é um número primo? Um número primo é aquele que ele é divisível, tá? Ele é divisível somente por um e ele mesmo. Então, como é que a gente vai fazer? Nós vamos tentar dividir esse número por 2, 3, 4, até um valor menor do que o número. Se eu conseguir dividir, esse número não é primo. Ok? Substituir isso. Olha só. Então, eu vou pegar, eu vou começar a dividir, tentar dividir esse número por 2, ok? E eu vou tentar dividir esse número por um valor i menor do que esse número, ok? Na verdade, eu vou tentar dividir por todos os números que estão entre 2 e o número menos 1. Então, vou colocar aqui um comentário aqui, tá? O meu i, ele vai assumir os valores de 2 até o número menos 1. Se esse número, então, ele for divisível por i, ele não é primo. Então, vamos lá. Se esse meu número, eu pegar e submeter ele a uma operação de módulo por i, o resultado disso for zero, a mesma ideia do par, tá joia? Se o resultado disso aqui for zero, significa que o meu número é divisível por i. Então, eu já dou um return false aqui. O número não é primo. Agora, se ele passou por esse loop de 2 até o número menos 1 e não tem um return aqui, significa que esse número ele é primo. Ok? Então, esse é o algoritmo para calcular um número primo. Finalmente, agora que nós temos todos esses métodos que a gente criou, nós podemos testar essa nossa classe. Vamos lá, teste da classe. Então, vamos escrever aqui alguns testes. Por exemplo, para testar o fatorial, eu posso usar esse comando aqui, ó. myMath, e eu chamo o método fatorial. Como é que eu consigo chamar o método fatorial usando o nome da classe? Porque esse método é static. Para chamar um método static, eu não preciso de um objeto. Eu já estou avançando para a parte de orientação a objetos, tá? Mas se esse meu método é static, eu posso chamar ele assim. O nome da classe, myMath, ponto, o nome do método. Então, tem o método fatorial ali dentro, que ele é static, então eu posso chamar esse método assim, myMath.fatorial, ok? Então, aqui eu vou testar o fatorial de 5, tá? Vamos testar o método
que é o maior, né? Fixa dois valores, 30 e 20, tá? E vamos ver o resultado disso aqui. Vamos testar o método SPAR. Vamos passar 30 aqui, por exemplo, e vai ter que dizer que isso é true. Vamos passar aqui, vamos chamar agora o método isPrimo, ok? Vamos passar 19, que é um número primo. Depois a gente testa outros valores. Vou rodar isso aqui. Então, run as, Java Application. Ó, fatorial de 5 é 120. Quem é o maior de 30 e 20? O 30. O 30 é par? True. 19 é primo? Sim, é primo. Ó, vamos colocar aqui, por exemplo, 31 e vamos colocar aqui 18. Eu sei que 31 é ímpar, porque ele não é par. Eu sei que 18 ele é dividido por 2, por 3, por 6, então não é primo, ok? E o maior, vou colocar aqui, por exemplo, 55 e 80, tá? Então eu tenho que dizer que o maior é 80. E o fatorial aqui de 6, quanto será que é? Vamos rodar isso aqui. Certo? Então eu vou mostrar aqui o fatorial de 5, né? Então, faltou mudar o texto aqui, né? Mas tudo bem. Vamos lá, o que importa é o resultado, né? Vamos ver o que a gente está fazendo aqui, tá? Então, está calculando o fatorial de 6 é 720. O maior de 55 e 80 é 80. Ignore esse aqui, tá, pessoal? O texto está errado, tá? 31 é par? Falso. 18 é primo? Falso, não é primo. Ok? Então é isso, pessoal. Vejam só, a gente criou uma classe com vários métodos estéticos. Então a gente criou uma classe utilitária com vários métodos que a gente chama aqui. E viu uma outra classe do Java que faz isso? A classe math. Math.poll, que a gente chamou lá, né? Se a gente clicar aqui, ó, math, lá do Java, olha só que legal. A gente vai ver que tem os métodos aqui, os métodos são public e static. Quer ver? Vamos para o método poll aqui. Power, aqui. Olha só o poll. É o método public e static, que retorna o valor do tipo double, que recebe todos os valores do tipo double, calcula a potência e retorna o valor do tipo double. Pessoal, é exatamente o que a gente fez aqui. Criamos uma classe com o método static com os nossos métodos, né? No caso, o Java, ele tem essa classe math, que ele implementou várias operações matemáticas que são usuais. Que depois vocês podem abrir essa classe e estudar com cuidado esses métodos, tá? Pessoal, dúvidas aqui desse programa? Podemos seguir? Bom, agora então nós vamos para o exercício de número 6. Tá? O exercício de número 6, ele também é uma soma. Então vamos lá. MyMath, deixa eu tirar isso aqui. Ok. Tirar isso aqui e deixar o nosso programinha vazio. Tá? E vamos para número 6. É uma soma, tá, pessoal? Escreva um programa em Java que vai ler o valor N inteiro e positivo e calcular a seguinte soma. Ok? Pessoal, observem nessa soma que a gente tem um valor fixo, que é 1, ok? E o denominador, ele varia de 1 até N. Então, a gente tem aqui, ó, 1 é fixo, aqui em cima, no numerador, e o denominador, aqui não está aparecendo, porque 1 sobre 1 é 1, tá? Mas isso aqui é 1 sobre 1. 1 sobre 2, 1 sobre 3. Então, estou fazendo uma soma de 1 até N. E o que eu estou mudando aqui é que, em vez de somar até N, eu estou somando de 1 sobre 1 até 1 sobre N. Ok? Vamos resolver esse programa?
Então, vamos lá. Comentário. Certo? E vamos lá. O que a gente vai precisar aqui? Nós vamos precisar configurar a leitura de dados do teclado, que nós vamos pedir um valor aí para esse meu número, ok? Nós vamos solicitar um número para o nosso usuário, tá? E, em seguida, nós vamos calcular o somatório, igual a gente fez no outro exemplo, tá? Como é que a gente solicita um número, pessoal? Bom, o nosso velho comandinho em nextInt, assumindo que o nosso número é uma variável tipo int, ok? Como é que a gente calcula o somatório? Para isso nós vamos criar uma funçãozinha somar, ok? Essa nossa funçãozinha, esse nosso método, na verdade, ó, ele vai fazer essa soma, ok? Esse método, public static, o método vai retornar um valor do tipo dump. Okay? Esse método vai se chamar somar e vejam só, ele vai receber um número, ok? Por que isso tem que ser um valor do tipo dump retorno? Porque, pessoal, olha só, 1 sobre 2 é 0,5, ok? Então, aqui eu já estou vendo que eu tenho um número real. Então, essa soma vai ser um valor real, tá? Então, do mesmo jeito que a gente fez antes, vamos declarar aqui uma variável soma, começando em 0. Vejam só, o que eu vou fazer aqui agora? Vou mudar um pouquinho. Eu vou colocar o meu i começando em 1, mas do tipo double. Vocês vão entender por quê daqui a pouquinho, tá bom? Mas vamos lá. O meu contador, ele vai estar olhando para o denominador, que aqui, ó, é 1 sobre 1, ok? Então, é 1, 2, 3. Então, começa em 1, vai até ele, que é o meu número. Então, enquanto i for menor ou igual ao meu número, e como que esse meu i é incrementado de um tempo para o outro? 1, 2, 3, de 1 em 1. Então, o incremento é i mais mais. E como é que eu calculo a soma? A soma é o que eu já tenho na soma mais 1 sobre i. Agora vocês vão entender por que eu coloquei essa minha variável contadora com dump. Porque eu dividi por i. Eu poderia colocar também ela como int, mas cuidado, 1 inteiro dividido por i, que é int, a divisão seria inteira. Posso fazer isso aqui também, tá bom? Tenho duas opções. Posso fazer isso, a divisão a ser real, ou posso fazer isso aqui. Eu acho que assim com dump fica mais limpo o meu código, tá bom? E aqui a gente retorna, então, a nossa soma. Estamos só fazendo a soma aqui, tá bom? E aí, o que a gente faz? Agora a gente consegue o somatório, né? A gente pode declarar uma variável aqui, soma, que vai receber o valor da minha função somar, passando o número. Se eu chamar a função somar, ela vai calcular essa soma e vai retornar aqui o valor da soma que vai ser armazenado nessa minha variável aqui. Ok? E olha, eu falando de função de novo. Pessoal, eu tenho que tirar esse hábito, tá? É porque em algoritmos eu falo função, em programação estruturada eu falo função, mas aqui, em programação orientada a objetos, pessoal, uma função que aparece dentro de uma classe, nós chamamos de método, ok? Vamos lá. Esse, então, é o nosso programa. Vamos rodar ele. Então, entre com o número. Por exemplo, 3. Então, o valor da soma é 1,83. Ou seja, é 1 mais 0,5. Então, eu já tenho 1,5 mais 1/3 disso aqui. 1/3 é 0,33. Então, 1,5 mais 0,33,
1,83. Ok. Esse é o programa. Pessoal, dúvidas aqui? Henrique, mas não é raro você chamar de função, tá? Porque, na verdade, o método é uma função, tá? Então, mas, assim, realmente, às vezes, eu estou falando e eu tenho que parar para pensar, porque senão eu falo função. E eu tenho que falar método, eu falo função, né? Vamos lá, vamos seguir, pessoal. Exercício 7. Exercício 7. Faça um programa que receba 5.000 dados do usuário, do tipo inteiro. Esses valores negativos não são aceitos. E após receber esse valor e popular no array, imprima na tela a média dos valores, quantos valores são ímpares e todos os valores que foram informados. Use o maior número de métodos. Pessoal, eu vou começar a colocar um pouco mais de código pronto aqui, tá? Para que a gente possa avançar, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui o que a gente precisa fazer. O que a gente precisa fazer. Ok? Então, vamos lá. O que a gente vai precisar fazer nesse programa? Primeiro, nós vamos precisar carregar o nosso vetor, ok? E depois nós vamos imprimir resultados, ou seja, nós vamos chamar vários métodos, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Eu posso criar um método aqui para solicitar valores para o vetor. Deixa eu mostrar para vocês como é que seria esse método. Seria isso aqui. Pessoal, eu passo o vetor, ok? E aí o que eu faço? Eu tenho um for que vai da posição 0 até o tamanho do meu vetor. Repare que não tem um incremento aqui. Por quê? Porque, olha só, eu peço um valor para o meu vetor, mas eu tenho uma regra de que os valores negativos não são aceitos. Então, eu verifico. Se o valor que foi lido for maior do que 0, aí sim, eu incremento o i para que seja solicitado o próximo elemento do vetor. Agora, se o valor que foi lido ele for menor que 0, o que acontece? O i não vai ser incrementado. Então, ele vai chamar esse método nextInit aqui para o mesmo valor de i. Ou seja, se eu estou olhando para a posição 0 do vetor e eu digitei aqui menos 5, ele não vai incrementar o valor de i. Então, o próximo valor que ele for pedir, ele vai pedir para a posição 0. Ele só vai passar para a posição 1 do vetor quando eu digitar um valor maior que 0. Ok? Isso para cada posição. Então, com esse meu método, eu solicito valores para o meu vetor. Pessoal, na aula anterior, nós estudamos esses métodos aqui para tratar vetores. Então, por isso, eu vou passar um pouco corrido aqui nessa parte, tá? Então, vejam só. Como é que seria um método para calcular a média dos valores de um vetor? É assim, a gente recebe um vetor, ok? A gente declara uma variável soma, constrói um loop do tipo for, que vai da posição 0 até a posição do último elemento do nosso vetor, e vai somando. Vai somando na soma o que está na soma mais o valor que está na posição. A gente poderia calcular o número de valores ímpares do nosso vetor. Sim, a gente passa o vetor, ok? E aí a gente tem uma variável total, que a gente está somando o número de elementos ímpares. E aí a gente percorre o vetor e pergunta se o elemento daquela posição I, se eu pegar, submeter ele à operação de módulo e o resultado disso for 1, ou seja,
o meu elemento módulo 2, se o resultado disso for 1, esse valor é ímpar. Então, se for ímpar, eu incremento o total. Ok? Então, com esse método aqui, eu descubro o número de valores ímpares que tem no meu vetor. Tendo implementado esses métodos, como é que eu vou fazer aqui? Para carregar o meu vetor, eu posso fazer o seguinte: eu posso declarar o meu vetor, assim. Vamos declarar o vetor com 5 elementos, ok? Para a gente poder testar isso aqui, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Para carregar esse meu vetor, eu chamo o meu método, carrega vetor, passando o vetor, ok? E aí eu carrego o vetor, ele vai pedir os valores para o vetor, vai carregar o meu vetor. Feito isso, eu posso, então, testar os outros métodos. Como é que eu testo os outros métodos? Assim, pessoal. Ó, eu tenho um systemout.printf, ó. Vou chamar o método aqui média de valores, passando o vetor. Número de ímpares, passando o vetor, para saber quantos valores ímpares eu tenho no vetor. E para mostrar o vetor, imprimir o vetor, eu chamo arrays.toString. Já tem um método pronto lá na minha classe arrays, que faz isso para mim. Vamos rodar isso aqui. Lembrando, eu não estou rodando para 5.000 dados, estou rodando para 5 dados. Então vamos lá. Run as, Java Application. Elementos do vetor. Vamos digitar, por exemplo, 10, 20, 30. Tem que colocar alguns ímpares, né? Vamos lá. 41 e 51. Qual que é a média de valores? 30,40. Qual que é o número de valores ímpares? Quantos ímpares eu tenho aqui? Só 2. 41 e 51. E quais são os valores do vetor? Esses aqui. Ok? Bom, esse então é o programa. Pessoal, dúvidas aqui? Bom, vamos então para o programa de número 8. Vamos lá, programa de número 8. Programa de número... Crie uma entidade, uma classe aluno, um nome e 2 notas. Receba do usuário os dados desse aluno e, na sequência, apresente todos os dados do aluno. Apresente também a média dele, está aprovado ou reprovado. Ok, vamos lá. Vamos fazer isso então. Vamos pegar aqui a descrição do nosso programa. Vamos colocar aqui para a gente poder visualizar. E o que ele está pedindo? Crie uma entidade aluno, ou seja, crie uma classe aluno. Vamos lá. Como é que a gente cria uma classe aluno? Assim, class aluno, abriu chaves, fechou chaves, tá bom? Sobre 2 notas. Pessoal, aqui nós estamos entrando em um conceito, que é a gente utilizar uma classe para colocar várias variáveis. Quando a gente tem um vetor, a gente tem vários valores que a gente pode referenciar eles por uma determinada posição. Mas vetores são variáveis homogêneas. Os valores têm o mesmo tipo. Aqui a gente está mostrando coisa parecida com os structs lá de C, tá? A gente pode usar a nossa classe para declarar variáveis aqui, ok? Eu posso declarar, por exemplo, o nome aqui e as notas do aluno, tá bom? As notas são 2 notas, então vou usar para isso um vetor de 2 posições. Ou eu poderia ter 2 variáveis do tipo double. Vou usar um vetor aqui, tá bom? E aí, como é que eu faço? Vamos lá. Eu posso declarar aqui uma variável do tipo aluno. Assim, uma variável aluno que tem o tipo aluno, que é a classe, ok?
Vamos lá. Se vocês quiserem, eu posso colocar assim. Variável A tem o tipo aluno, ok? Feito isso, só tem um variável do tipo aluno. Do mesmo jeito que vetores, eu preciso dar um new para, de fato, reservar um espaço em memória, criar um objeto do tipo aluno, tá? E esse objeto vai ser referenciado por essa minha variável. Igual vetores, pessoal. Para usar vetores, você tem que chamar new, tá? Para você usar uma variável que o tipo dela é uma classe, você também tem que usar new. Aqui a gente diz que a gente está instanciando um objeto, tá bom? E aí, vamos criar alguns métodos. Um método aqui chamado carregar aluno. Olha só, eu criei um método aqui para solicitar os dados de um aluno, tá? E aí, olha só, o método carregar aluno não retorna nada, mas recebe uma variável do tipo aluno. O que ele faz? Vamos lá. Eu vou colocar aqui a minha classe scanner, ok? Eu vou solicitar os dados do meu aluno, tá? E aí, eu vou fazer o seguinte. Olha só. Eu vou solicitar os dados, o nome do aluno, ok? Então, ó, como é que eu faço isso? Veja só, a minha variável se chama aluno. Eu quero guardar um valor nessa variável nome. Então, eu escrevo assim, aluno.nome. Então, aluno.nome vai receber o que for informado lá no teclado, o next line. Ok? Para entrar com as notas, eu vou fazer coisa parecida. Eu vou referenciar essa variável notas aqui, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ler valores para aluno.notas, nota na posição 0. Eu vou ler um valor de tipo double. Lá na posição 1 do meu vetor de notas, eu vou guardar um valor do tipo double. Ok? Então, tem um método para solicitar os dados do aluno. Legal. E aí eu posso chamar esse meu método aqui, ó. Carrega aluno, passando a minha variável do tipo aluno. Tá joia? Bom, eu posso ter um método agora que vai mostrar os dados do aluno. Olha só. Esse meu método não retorna nada e recebe uma variável do tipo aluno. E o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente estar comandos printline ou printf para mostrar aluno.nome, ou seja, o valor que está na variável nome desse meu aluno, a nota que está na posição 0 do vetor notas desse meu aluno e a nota que está na posição 1. Pessoal, reparem, eu tenho duas variáveis dentro da minha classe, nome e notas, ok? Então, eu posso referenciar essas duas variáveis, nome e notas, só que elas dizem respeito a uma variável do tipo aluno. Então, eu tenho uma variável do tipo aluno, ok? Então, eu coloco a minha variável do tipo aluno, estou referenciando a variável nome que está dentro dela. Estou referenciando a variável notas que está dentro dela. E assim por diante. Tá bom? Então, aqui eu mostro os dados do aluno. Que eu posso pegar e chamar aqui. Então, esse meu método mostra aqui. Ok? Carrego os dados do aluno, depois mostro. Bom, e aí? Calcular a média das notas. Eu posso construir outro método. Assim, olha só. Eu recebo o meu aluno, e aí ó, a média vai ser a soma da nota que está na posição 0 do vetor, com a nota que está na posição 1, dividido por 2. Isso é a média. Ok? E aí, eu posso também escrever um método que avalia. Como é que seria esse método? Seria assim. Só. O método recebe o aluno. Eu obtenho a média das notas do aluno. Repare, estou chamando aqui o meu método média das notas, tá bom? Aí eu falo, o aluno obteve uma média.
Aí eu verifico. Se a média for maior que 6, o aluno foi aprovado. Caso contrário, o aluno foi reprovado. Ok? E aí eu posso chamar esse método avalie aqui em cima. Então, o que eu estou fazendo no meu programa? Carrego os dados do aluno, mostro os dados que foram lidos e eu avalio o aluno, dizendo se ele foi aprovado ou não. Vamos rodar isso aqui. Run as, Java Application. Ok, vamos lá. Nome do aluno, Luiz. As notas do aluno, Luiz tirou 7,5 numa prova. Opa, perdão, 7,5, né? Não é ponto que a gente tem que entrar aqui. Então, vamos lá. Então, o Luiz tirou 7,5 em uma prova e depois tirou 8 na outra prova. Então, as notas 7,5 e 8, o aluno obteve essa média, 7,75, e foi aprovado. Ok? É isso. Pessoal, dúvidas nesse exercício? Vamos lá. Oi, pode falar, Ricardo. E professor, só tirar a dúvida rapidinho. Claro. Qual é a questão só de estética, por exemplo, essa classe que o senhor colocou aí, aluno, junta ou poderia ir lá e criar uma nova classe e colocar ela lá? Porque no caso, nesse exercício eu fiz assim. Não entendi muito bem a sua pergunta. Essa classe aluno que o senhor colocou aí, Certo. no caso, eu fiz esse mesmo exercício com as diferenças só porque eu coloquei ela numa outra classe, literalmente. Fui lá, new, nova classe, e coloquei esses dados lá. E aí o programa é uma outra classe. Ah, sim, você colocou isso aqui no arquivo à parte. Um Isso. aluno.java. Sim, perfeito. Você pode fazer isso. Ó. Você pode pegar aqui e ó, você, você vem aqui no Project Explorer, né? Espera aí que... Nossa, tá tudo aberto aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Então, olha só. Nós podemos criar aqui, por exemplo, ó, new class. Eu posso colocar aluno, tá? Ó, só que a classe é public. Então, eu coloco assim, ó, public class aluno, tá bom? O programa vai rodar. Vai rodar, porque elas estão da mesma pasta, tá? Então, quer ver? Deixa eu ver. Aluno, meu aluno. Tá tudo instanciado, tudo vai funcionar aí. Deixa eu ver aqui. É assim, porque ele não. Public class aluno, deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. Já foi definido? Ah, sim. Eu tenho Porque a que, classe era antiga. eu tenho que dar um, né, para ele recompilar. Porque aí, pronto. Mas você vê, eu posso deixar aqui em outro arquivo, né? E aqui, ó, eu estou usando a classe aluno, mas onde ela está? Se eu clicar aqui com Ctrl, e eu clicar, ó, eu vou para aluno.java, tá? Isso pode estar fechado, tá vendo? Está fechado. Eu clico aqui, ele abriu lá, aluno.java, ok? E ele roda. E a forma usual de trabalhar é realmente você colocar cada classe em um arquivo separado, tá? Ah, Então, beleza. essa maneira, tá bom? Gente, vamos lá então. Próximo exercício, 9. Então, vamos tirar isso aqui. Vamos lá, exercício 9. Gente, é muito extensa. Tem muitos exercícios aqui. Mas vamos lá. Uma escola deseja fazer o cadastro dos seus alunos. Um aluno tem nome, matrícula e situação. Pode ser regular ou bolsista. O usuário vai informar quantos alunos ele está na turma. Você vai receber os dados de todos os alunos e, na sequência, você tem que apresentar todos os alunos informados, quantidade de alunos regulares e a quantidade de alunos bolsistas. Ok? Vamos lá. Vamos pegar aqui a nossa descrição do programa, ok?
Nome, matrícula, situação, quantos alunos existem, né? E vocês podem ver que são exercícios bem extensos também, né? Aqui. Mas vamos lá. Pessoal, nossa classe aluno. O que o aluno tem? Matrícula e situação. Aí aqui eu vou realmente precisar apagar essa classe aluno, tá? Que eu tenho aqui. Porque senão ele vai dar conflito. Vamos lá. Então, apaguei para a gente poder usar aqui, né? Então, um aluno tem nome, matrícula e situação. São 3 variáveis que eu declaro ali dentro, tá? Vamos criar alguns métodos aqui, tá? Então, o método que eu vou criar desse meu programa vai ser o método para solicitar o número de alunos, ok? Olha só, solicitar o número de alunos vai tornar um valor do tipo int, que é o valor que vai ser informado ali pelo meu usuário. Então, o que eu faço no solicitar o número de alunos? Eu tenho um comando aqui, ó, entre com o número de alunos da turma, leio o número de alunos e dou um return. Então, quando eu chamar esse método aqui, ele vai fazer tudo isso aqui e eu vou ter o número de alunos, ok? Eu vou ter um método para solicitar os dados do aluno. E eu vou chamar esse método de carrega aluno, parecido com o programa anterior, tá bom? Então, o que ele vai fazer? Ele vai receber uma variável do tipo aluno, ok? E vai carregar dados para as variáveis nome, matrícula e situação desse aluno, ok? Como no exemplo anterior, nós vamos ter também um método chamado mostra aluno, ok? Que vai receber uma variável do tipo aluno. E aí eu vou mostrar os valores que estão nas variáveis nome, matrícula e situação. Repare que a gente já fez isso no exemplo anterior, tá bom? Vamos lá. Como é que eu sei o número de alunos regulares? Aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter um método e esse meu método ele vai receber um vetor de alunos, ok? Um vetor de valores do tipo aluno, ok? O que eu vou fazer? Eu vou percorrer esse meu vetor da posição 0 até a última posição do meu vetor e vou perguntar se na posição I do meu vetor a situação vai ser igual a R. Se for igual a R, horas, eu incremento o total de regulares. Repare, eu estou calculando o número de alunos regulares. Então, eu estou contando a quantidade de alunos que tem a situação igual a R. Ok? E isso que o meu método faz. E a quantidade de alunos bolsistas é parecido. O meu método é parecido, é idêntico o cálculo de número de alunos regulares. O que muda é que no loop eu vou perguntar se a situação do aluno é P de bolsista, ok? Então tá, eu tenho aqui agora todos esses meus métodos. Posso escrever agora o meu método main, tá? E o que eu vou fazer no meu método main? Eu vou fazer o seguinte. Vou solicitar o número de alunos. Então, vou chamar o meu método. Solicita o número de alunos. Ok? Tendo o número de alunos, eu vou declarar um vetor correspondente à turma. Então, esse meu vetor, eu vou instanciar um vetor do tipo aluno, tá? Aonde eu vou dizer que o número de elementos desse vetor vai ser o número de alunos que foi fornecido aqui pelo meu usuário. Tá bom? Agora eu vou solicitar os alunos da turma. Como é que eu faço isso? Eu vou percorrer o meu vetor e olha só, para cada elemento do meu vetor, eu vou guardar lá na posição do meu vetor um novo aluno e vou chamar o método carrega aluno passando aquele aluno. Ok? E finalmente, depois que eu fizer isso, eu vou
mostrar os meus alunos, também usando um for, percorrendo o meu vetor de alunos, tá bom? E aí eu chamo mostra aluno, passando um aluno para mostrar os dados dele, ok? E, finalmente, eu mostro os resultados. Os resultados aqui eu coloco o total de alunos regulares e o total de alunos bolsistas, chamando os métodos específicos para cada um deles, né? Repare que eu estou passando aqui o vetor de alunos. Ok, vamos rodar isso aqui. Então, run as Java Application. Entre com a quantidade de alunos da turma. Eu vou entrar 3, tá? Nome do aluno, Luiz. Matrícula, 1, 2, 3. Regular. Entre com o nome de outro aluno. Vamos lá, João. Matrícula do João, 789. É um aluno bolsista. Entre com outro aluno. Então, vamos colocar aqui o Henrique. Ok? Matrícula dele, 456. É um aluno regular. Então, aí o que ele fez? Olha só. Ele mostrou, então, os alunos. O Luiz, o João, o Henrique. Ok? Alunos regulares, nós temos 2, o Luiz e o Henrique. E bolsistas, 1, que é o João. Ok? Então, esse é o nosso programinha 9. Pessoal, dúvidas aqui? Bom, falta o último exercício, pessoal. Mas eu confesso que eu já estou bem cansado. Essa nossa webconferência ela já avançou bastante, né? São muitos exercícios. Então, esse último exercício, eu só queria mostrar para vocês a solução. Para a gente... esse arquivo aqui eu vou disponibilizar para vocês, tá? A solução, mas vamos só bater o olho aqui, tá? Também, olha só, ele está falando que um piloto ele tem nome, escuderia e tempo de volta em minutos, não pode ser menor que 1 nem maior que 60. Faça um programa que receba os dados do piloto e mostre o piloto mais rápido, o mais lento e a média dos tempos, ok? Olha só. Então, a gente vai declarar uma classe piloto. Aliás, eu vou fazer o seguinte, deixa eu pegar esse código e vou colocar no Eclipse e a gente vai analisar ele, tá bom? É melhor, porque aqui no meu documento do Word, ele não está legal, a formatação. Então, deixa eu colocar aqui. Então, pessoal, olha só. Um piloto, ele tem o nome, escuderia e tempo de volta. São 3 dados que um piloto tem, ok? Parecido com o outro programa que a gente acabou de ver, nós vamos ter um método solicita o número de pilotos. Igualzinho aquele outro, tá? Que a gente vai solicitar ali do usuário o número de pilotos e vai retornar aqui esse número de pilotos. Ok? Nós vamos ter um método carrega piloto, que recebe uma variável do tipo piloto. E nesse método, nós vamos solicitar do teclado valores para os campos nome, escuderia e o tempo de volta. Muito parecido com o exemplo anterior, ok? A diferença aqui, pessoal, é que o tempo de volta ele tem que estar entre 1 e 60. Como é que a gente faz isso? A gente coloca isso dentro de do while, tá? Então, a gente pede o tempo de volta e verifica o tempo de volta que foi informado. Se ele for menor do que 1 ou maior do que 60, ele não vai sair desse loop, ele vai ficar pedindo, entre com o tempo de volta, entre com o tempo de volta, tá? Então, esse método aqui solicita os dados de um piloto. Nós temos um método aqui que mostra o piloto, ok? Ele recebe um piloto e mostra os valores das variáveis nome, escuderia e tempo de volta. Nós temos um método para calcular quem é o piloto mais rápido. Então, vejam, ele recebe um vetor de pilotos, tá? E retorna o piloto
que é mais rápido. Como é que você faz isso? Aquele algoritmo de vetores para determinar quem é o maior valor. Mas a gente faz assim, ó. A gente pega e diz que o piloto que foi escolhido, até que se prove o contrário, o mais rápido é aquele que está na posição 0 do meu vetor. Aí eu olho para cada um dos pilotos que estão nesse vetor. E aqui nós estamos usando um for lá do Java que chama for-each. E ele funciona assim. Eu declaro uma variável do tipo piloto, porque o meu vetor tem o tipo piloto, ok? 2 pontos e o meu vetor. E em cada iteração do meu loop, a minha variável piloto vai receber um dos elementos do vetor. Então, na primeira iteração, a minha variável piloto vai receber o piloto que está na posição 0 do vetor. Na segunda iteração, vai receber o piloto que está na posição 1, e assim por diante. E aí, eu só pergunto, olha só, o tempo de volta desse piloto que eu estou olhando aqui agora é maior do que o tempo de volta daquele piloto que foi escolhido? Se foi, então eu digo, opa, na verdade se for menor, não é isso? Que eu quero mais rápido. Olha só, então, se o tempo de volta desse piloto ele for menor do que o tempo de volta desse que eu escolhi, então eu pego o meu escolhido e digo que é esse piloto. Eu quero um piloto com menor tempo de volta, né? Ou seja, o mais rápido, né? Então vamos lá. Então aqui é menor, né? E aí, olha só, o piloto mais lento é o contrário. É o mesmo método, ok? Mesmo método, só que eu vou verificar isso aqui. Olha só. Se o tempo de volta do piloto for maior do que o tempo de volta daquele que eu escolhi, então eu guardo ele, ok? E no final eu vou retornar esse piloto que foi escolhido. Então é o mais lento, ok? A média dos tempos, pessoal, recebo o vetor de pilotos, tá? E faço o cálculo da média. Olha só, percorro o meu vetor de pilotos, fazendo a soma dos tempos de volta e, para calcular a média, divido a soma pelo número de pilotos. Para ordenar os pilotos, vejam só, pessoal, aí aqui eu já estou usando o algoritmo da bolha. Não sei se vocês se lembram do algoritmo da bolha, tá? Mas o algoritmo da bolha, ele faz assim, eu percorro o meu vetor inteiro com for, eu percorro ele uma segunda vez com outro for, ok? E aí eu comparo os dois. Se na posição I, que é de fora, o tempo de volta for maior do que o tempo de volta desse aqui, eu troco, tá bom? Eu gostaria que você depois pesquisasse esse algoritmo da bolha, tá? Mas isso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai ordenar os pilotos pelo tempo de volta, tá? São muitos métodos, né, pessoal? É muito grande esse programa aqui, tá? E no método B, o que ele faz? Ele solicita o nome de pilotos, declara um vetor com os pilotos, ok? Percorre esse vetor carregando os dados de cada um dos pilotos, ordena os pilotos, chamando aquele método, tá joia? Aí eu mostro cada um dos pilotos, e aí, o que eu faço? Eu calculo o piloto mais rápido e mostro ele, calculo o piloto mais lento e mostro ele, e mostro a média de tempo dos pilotos. Pessoal, gostaria que vocês depois estudassem com atenção esse código, tá bom? Que assim nossa webconferência já se estendeu bastante e se a gente for entrar em detalhes aqui, a gente não sai daqui hoje, tá bom? Vou só rodar esse programa para mostrar para vocês o que ele faz. Vamos lá. Então, entre com o número de pilotos.
Então, vamos entrar com 3 pilotos, tá? Nome do piloto: Luiz, escuderia, McLaren, ok? Tempo de volta, 30. Outro piloto, João, escuderia. Agora já até a memória está falhando. Vamos botar aqui ABC, tá? Tempo de volta, 20. Outro piloto, tá aqui o Henrique correndo aqui como piloto. A escuderia dele, XYZ, tá? E tempo dele, 10. Aí o que ele faz? Ele mostra aqui o nome dos pilotos, ok? E diz, quem foi o mais rápido? Foi o Henrique. Tempo de volta dele, 10. Quem foi o mais lento? Fui eu. 30 segundos na volta. E a média dos tempos? 20. Foi justamente o tempo do Ju. É isso então, pessoal. A gente teve uma aula bem extensa. Vocês têm alguma dúvida desse exercício aqui que vocês gostariam de perguntar? Bom, essa nossa aula, então, ela foi bem extensa, tá, pessoal? Algumas pessoas aí não acompanharam até o fim, mas enfim, pessoal, depois dá uma olhadinha, tá, nessa solução, assiste novamente essa webconferência, né? Às vezes pega um dos exemplos que a gente colocou aqui, olha ele com cuidado, tá bom? Mas, assim, o meu objetivo foi tentar realmente resolver todos esses exercícios que estavam lá na aula 3. São muitos exercícios, pessoal. São 10 exercícios e são 10 exercícios bem extensos, tá? Então, realmente, essa nossa aula foi bem cansativa, tá? E parabéns para vocês aí, guerreiros, que ficaram até o final da nossa webconferência, tá bom? Gente, obrigado pela presença de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato, ok? Bom descanso para vocês e até a nossa próxima aula. Até lá, bons estudos.